Sejam todos muito bem-vindos ao sul da Itália. Sempre esse ar maravilhoso aqui do sul. Estamos em Salerno, aqui na região Campania. Pessoal, um local incrível que vai surpreender vocês caso ainda não conheçam. Mas vocês só podem assistir esse vídeo se vocês derem o seu gostei. Isso vai nos auxiliar bastante porque acaba ajudando na divulgação desse material que nós preparamos para vocês. Nós ficamos hospedados vários dias aqui em Salerno, visitamos algumas cidades da Costa Amalfitana, então temos muito a falar com vocês. Vamos lá! Para nós que moramos atualmente na região Lombardia, aqui é um destino bem longe. Daqui nós acordamos assim, olha, vamos lá para o sul da Itália hoje para comer uma mozzarella de búfala, para comer uma pizza, para tomar um café campano e tudo mais. Tem que ter um planejamento. Então nós viemos para cá de trem, pessoal. Nós poderíamos ter vindo de avião também, descer lá no aeroporto de Nápoles e de lá pegar um trem. Mas tudo somado ali, colocamos ali na ponta do lápis, inclusive não só os valores, mas o tempo, nós achamos que seria mais conveniente virmos de trem de alta velocidade a partir de Bolonha. E foi uma escolha muito acertada, viagem super confortável, onde pudemos esticar as nossas pernas, que não são pequenas. Saudade de Bolonha? Um pouquinho. Olha quantas conexões, gente. Olha só. Foi uma viagem muito prazerosa até aqui, o trem chegou no horário e recomendo para vocês também, caso vocês visitem a Itália, que seja possível a viagem de trem, já que uma das características iniciais é que a cidade é bem servida através do sistema ferroviário. Então a viagem de Nápoles até aqui dura cerca de 40 minutos e para quem vier de Roma, a viagem dura cerca de 1 hora e 30 minutos em trem de alta velocidade. E aqui nós estabelecemos a nossa base também para visitarmos algumas cidades da Costa Amalfitana, como eu disse para vocês. Mas nós queríamos também conhecer essa cidade. Me surpreendeu muito Salerno. Não ouvia falar tanto dessa cidade, muito da Costa Amalfitana, mas não de Salerno, que seria o coração de tudo isso, já que a Costa Amalfitana fica na província de Salerno. Essas linhas regulares de passeio, né, que vão fazendo toda a Costa Amalfitana, é possível também alugar essas lanchas privadas. Então você, sozinho ou em grupo, em família, escolhe um roteiro, vai um skipper junto com você e tem toda a comodidade, né, com toalhas, todos os serviços. E são vários passeios, não só pela costa, mas também em algumas grutas, assim, onde você pode descer, tomar um banho de mar. Só que isso custa bastante, é um pouco salgadinho, são vários preços, mas o que vale é aproveitar de alguma forma esse paraíso. Então, normalmente as pessoas vão nessa embarcação, né, coletiva aqui. É isso? Exato, que tem uma pequena, grande fila. Aqui no caso nós estamos a caminho de Amalfi e o preço do bilhete é de 10 euros até lá. São aproximadamente 35 minutos ali. Você pode ir do lado de fora, dentro. Eu achei bem confortável o serviço, tem banheiros também. E enfim, a viagem é linda, né? Porque você vai vendo todo o panorama aqui. Campano é qualidade pura, vamos dizer assim, que ele rivaliza com os melhores cafés do mundo. E muitos consideram aqui a região da Campania como a meca do café mundial. Eu digo café à preparação. É mais
potente. E é legal que a pasticceria aqui, ou seja, a confeitaria também não sai por menos. Me surpreendeu de todas as maneiras, a gastronomia, a gentileza do povo, o seu passado muito forte relacionado aos longobardos, aos gregos, aos romanos, de épocas medievais, enfim, todos os passos que essa cidade viveu, ainda podemos praticamente tocar em tudo isso. Aqui pelo centro antigo a gente esbarra em vários locais como esse aqui, que são pequenos, mas que contêm ali muitas preciosidades fritas. Muitos deles fritam na hora cada item e você paga bem barato. Você pode escolher uma unidade só, consumir na hora, espera um pouquinho, né, porque é tudo feito na hora. Esse aqui em especial, ele dá ainda numa caixinha. Achei super legal a apresentação. 2 euros cada um. Muito bom. Fior di latte, que é o queijo puríssimo. Parece uma massinha, né? Um pouco de presunto também. Mas tá vendo aqui, ó? Eu vou tirar um aqui pra vocês verem. Parece um espaguete. É uma pasta. Olha só, deixa eu ver. Uma arte isso aqui. E o meu é maior do que o da Elisa. Ah, é sacanagem, hein? Falamos tanto da gastronomia aqui, não só de Salerno, mas da Campania, mas a cidade também oferece toda essa área que nos convida também a praticar algum esporte aqui de frente para esse mar maravilhoso. Vocês estão vendo tantas pessoas indo e vindo nesse imenso calçadão, o que traz uma qualidade de vida nas alturas, por mais que muitas vezes ela seja classificada como uma província com alguns pontos delicados, né, a serem revistos. Estando aqui, eu me senti muito bem. Foi uma surpresa muito positiva e eu vejo que tanto a cidade quanto a província, ela ainda não se esgotou. A gente vai ter que voltar inúmeras vezes porque tem muita coisa legal para ver. Quiosque aqui bem na orla que é muito frequentado a qualquer hora do dia, mas principalmente de manhã, por 2 motivos. Primeiro que aqui ele está num local super estratégico, tem produtos ótimos, mas olha que sacada legal. O pessoal que chega através dos cruzeiros, né, que desembarcam bem ali no fundo, eles já param aqui e tomam seu café. Então todo mundo se serve aqui com o seu café, mas não toma só aqui no balcão não, toma ali na praça. Eu acho que eu vou fazer o mesmo daqui a pouco. Tchim, tchim. Hoje é um domingo, muita gente por aqui, o dia todo tomando café. O pessoal que chega de cruzeiro também para aqui, pega o seu café da manhã principalmente. E enfim, é um visual incrível. Se a Elisa vira a câmera ali, Elisa, a gente nota ali as montanhas, todo esse movimento. Super Campano. Olha só que interessante, essa pizzaria aqui, eles trabalham com a pizza de uma maneira bem diferente e aqui eles nos deram um pedacinho da pizza que nós escolhemos. Então eles têm uma preparação como se fosse um aperitivo dessa pizza, bem interessante. Além disso, eles servem aqui um drink de boas-vindas, né, com um espumante local de Falanghina, que é o vinho típico aqui. E nós pedimos uma entrada maravilhosa, um croquet napolitano da região aqui, e que eles fizeram à perfeição. Você não sente que está frito, vamos dizer assim, perfeito. Então tudo aqui muito bom. Eles deixam aqui na mesa para que nós cortemos a nossa pizza. Quem quiser comer com as mãos, eles falam que isso aqui é um ato, na verdade, de carinho com a pizza. Uma das melhores pizzas que eu já comi. Excepcional. É mesmo? Massa perfeita, elástico. Borda um pouquinho mais alta. Porém, aqui no meio mesmo é fina, né?
É fina, mas ela continua elástica. Tá vendo? Fininha aqui no meio. A borda é que vai aumentando. É como o vulcão Vesúvio. O recheio tá incrível. Você sente um sabor assim meio gratinado. Combinação, né? Incrível. Não, excepcional. Eu tô espantado. Pessoal, vocês sabem que o limão espremido na água faz muito bem, mas... Un piccolo fine pasto, un dolcetto, un cioccolato bianco e pistacchio. Grazie. Isso foi cortesia deles também. O limão espremido, principalmente se você tomar ele de manhã, faz muito bem. De vez em quando a gente fica tomando. E... enfim. Agora, o limoncello... Que é o caso. Nesse caso aqui o limoncello, né? Tradição dessa bebida aqui, desse licor, né? Para você tomar principalmente depois das refeições, é uma ótima pedida. Que delícia. Normalmente a Piazza Duomo, a Praça da Catedral, ela se alarga numa grande praça, tem algum comércio importante. Aqui o Duomo está lá para cima, em um local, vamos dizer assim, mais recluso, um local mais intimista. E é um domo tão antigo que provém do século XI. Mas aqui nessa praça é um local bastante sugestivo para petiscar, pedir uma bela mozzarella campana. O negócio aqui é sério, o negócio aqui é bom. É a melhor que tem. Seja de leite de vaca, como de búfala. Os caras são bons aqui em tudo. Essa parte de queijos também. Pode colocar o diploma para eles ali, que eles são mestres. E aqui, pessoal, nessa área bastante importante, praticamente uma intersecção entre o velho centro e a cidade que depois foi se descobrindo a partir dos anos 1800, após a unificação italiana. Ela se desenvolve aqui magnífica. É um corredor, como diz o italiano, una vasca. É a parte ali do saloto da cidade. Um dos, né? Porque tem um saloto ali à beira-mar. Então aqui é muito legal. Como não caminhar nesse local, ver o vai e vem das pessoas, sentir o clima da cidade. Aqui nós gostamos demais. Esse edifício já é um edifício mais moderno, uma planta ali bem retangular, provavelmente. Olha que interessante. Faz essa mescla com esses locais antigos. Eu acredito que tudo está bem equalizado aqui. E também, para quem não sabe, transmitimos aqui ao vivo um passeio pelo centro da cidade, onde vocês puderam ver, como diz a italiana, uma anteprima aqui do nosso material. Vocês percorreram junto conosco o centro da cidade e depois a parte ali do lungomare. Quem quiser assistir, recomendo, está na nossa playlist de lives. Essa aqui foi a de número 80. É interessante porque Salerno é considerada uma cidade de médio porte, né? São mais ou menos 126 mil habitantes. Mas aqui eu sinto que também eles realizam a tal pausa pranzo. Estamos num dia de semana aqui, numa segunda-feira, que a cidade está bem mais calma, mas vimos também o final de semana e até mostramos para vocês, né, em live. E nesse momento que estamos aqui no meio da tarde, muitos comércios estão fechados, mas essa via aqui dedicada aos pedestres, né, esse imenso calçadão, ele é o local das compras. Aqui se localizam várias lojas, até mesmo internacionais. Eu achei o comércio bem aquecido. Tem também um supermercado que atende o pessoal aqui que mora, ou até mesmo os turistas que se hospedam aqui no centro. Muitos bares, restaurantes, tem até mesmo uma peixaria aqui que nós recomendamos, aqui mesmo, pertinho, com muitas opções interessantes, e você pode garantir até uma receita exclusiva, porque tudo termina em receita aqui. São muitos produtos deliciosos que a gente encontra aqui, provenientes dessa terra tão fértil. Então todo mundo tem uma receita boa para dar. Como o Felipe comentou, aqui nessa parte da cidade, do centro, nós já estamos em outro período da arquitetura italiana, num período um pouco mais recente aos dias atuais. Então os edifícios trazem uma suntuosidade, uma elegância ali do final do século XIX, início do século XX, que me atrai muito. E tudo isso
orna muito também com o paisagismo que é proposto aqui. A circulação de automóveis e o transporte público fica mais próximo ali ao lungomare, ou seja, ao calçadão. Ali sim a gente tem os pontos de ônibus, tem a circulação de motos, carros, todo mundo passa por ali. E é uma passagem interessante também, porque ela é separada dessa parte dedicada aos pedestres. Aquela parte, aquele calçadão de comércio, ele é muito mais tranquilo no sentido de poluição sonora, sabe? Os carros ficam afastados. Ali parece que nós estamos protegidos não só da poluição sonora, mas também da poluição que nós sentimos através do escapamento de tantos carros que passam aqui pela Costa Amalfitana. Eu gostei muito do lungomare, mas eu também gostei muito do centro da cidade. Não pode deixar de notar essa linha antiga do sistema de bondes que havia aqui em Salerno. E é um sistema de bonde que funcionou por alguns anos, desde o início dos anos 1900 até os anos 1950. E vejam só, ligava a cidade de Salerno com a cidade de Pompeia, passando por vários pontos interessantes aqui da cidade e outras localidades. Imaginem que maravilha seria reabilitar essa linha aqui, como seria bom para o turismo e também para quem mora aqui na cidade. O sistema de bondes aqui seria interessante até para o transporte urbano aqui, são muitos veículos na cidade. Mas vale dizer, pessoal, que para chegar até Pompeia a partir daqui é possível fazer o trajeto de trem, assim como em Nápoles, etc. Então a cidade é muito bem servida aqui nesse aspecto ferroviário. Mas realmente é um charme aqui essa linha do bonde. E eles deixaram aqui legal, que acaba remetendo ao passado e também dando uma cutucadinha no futuro. Por que não reativar? Demos a ideia aí, tá, pessoal? Muito interessante citarmos a Escola Médica Salernitana, foi a primeira e mais importante instituição médica da Europa no início do período medieval e é considerada uma precursora das universidades modernas. Então, o interessante é que a escola se baseava na união entre culturas. Podemos citar a tradição grego-latina e as noções adquiridas graças às culturas árabes e judaicas. Representa um momento fundamental na história da medicina, pelas inovações que introduz no método e abordagem da profilaxia. Nós viemos lá do norte da Itália para visitar aqui a cidade de Salerno, no sul do país. O local onde hoje se localiza a Regione Lombardia, que é a região onde nós vivemos. Eles dominaram a uma certa época aqui a cidade de Salerno e outras localidades aqui próximas. Logicamente, né, o clima é muito melhor, eles vieram para cá. E nesse local eles se estabeleceram durante um tempo, onde hoje temos aqui essa igreja. Aqui foi o palácio deles. Então a entrada não era por aqui, nada disso, porque não era qualquer um que podia chegar aí entrando. Eles fizeram aqui o seu local de administração. E aqui na parte de baixo da igreja tem uma área muito importante que não é a cripta, mas sim uma área de fundação romana. Ali eles fizeram as termas deles. E ali embaixo está ocorrendo uma exposição também da Letizia Battaglia, uma fotógrafa siciliana. Ela teve uma atuação muito importante de forma documental, de forma fotojornalística, e eles colocam alguns retratos muito fortes, sempre relacionados às mulheres, ali justamente nessas
ruínas arqueológicas. Essa exposição também se estende para o outro palácio. Aqui eles se estabeleceram, os romanos fizeram suas termas e tal, depois fizeram essa construção religiosa, como muitas construções cristãs foram feitas aqui na Itália, bem em cima, no mesmo local onde era uma edificação romana, seja uma terma ou uma edificação de culto pagão e etc. E aqui é mais um desses locais, a visita é totalmente gratuita, só que na igreja eles abrem apenas aos finais de semana. Muito interessante também os afrescos, a decoração, é tudo muito rico também, tudo muito ornado.